que vive está. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a pregação, é vã a nossa fé, né? A vida não faz sentido. E é porque Jesus ressuscitou que a gente tem esperança, que há algo maior e melhor. Está escrito que todas as coisas foram feitas por Jesus, que sem Ele nada do que foi feito se fez. E nós estamos aqui nessa noite para honrar o Senhor, para glorificar o Senhor, para aprender mais sobre o fundamento da nossa fé, para que a gente alinhe a nossa oração com o que as Escrituras dizem a nosso respeito e a respeito do nosso Deus. A esperança que a gente tem só em Jesus. Amém? Todo mundo que está aqui conhece o credo, não conhece? A gente vai recitar o credo agora, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Creio, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Abra sua boca, irmão. Nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Donde há de vir julgar os vivos. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Amém. Você crê mesmo em tudo isso que você acabou de verbalizar aqui? Ou você só recitou? Você disse que crê na ressurreição dos mortos. Você disse que Jesus ressuscitou. Esse é o convite do Espírito Santo para a gente nessa noite, nesse tempo. A gente crê de fato numa realidade e viver de acordo com a realidade da cruz, com a realidade da ressurreição. Amém? E agora é com muita alegria que eu quero chamar. Ele é bispo agora, minha gente. Aí na hora que eu vou mandar uma mensagem para ele, eu tenho que chamar ele de senhor e tudo mais. Ele alegrou muito meu coração. Dom Felipe, venha. Quando eu pensei nessa conferência, a primeira pessoa que veio à minha mente, quem vai abrir? Felipe. Pronto. E Jesus confirmou no coração dele, viu? Se ele quiser compartilhar depois, ele é livre. Amém? Vamos orar pela vida do nosso irmão, que pela graça de Deus o Senhor trouxe aqui, o Senhor tem posicionado ele nessa geração. E Felipe é uma referência, Dom Felipe, na igreja episcopal, né, de jovens que podem andar na presença do Senhor, conhecer o Senhor verdadeiramente e trilhar um caminho desde novo na presença do Senhor. Pai, muito obrigada pela vida do teu filho. Muito obrigada porque você separou ele desde cedo. Obrigada por tudo que o Senhor vem fazendo na vida dele. Eu quero lhe pedir que o Senhor faça muito mais. Que os olhos espirituais dele sejam abertos e ele possa primeiro contemplar o Senhor. Pai, que ele se agrade de andar na tua presença. Que ele tenha prazer, Senhor, no secreto, nos momentos em que há recompensa para aqueles que vão te buscar, quando todos os olhos não estão olhando para ele, apenas você. Pai, que em nome de Jesus, a mente e o coração de Felipe sejam guardados pelo Senhor, que ele dia a dia trilhe esse caminho de se revestir de você. Reveste ele também, Pai, de autoridade, cada vez mais, Pai. Quando o mundo espiritual olhar para ele, que o mundo espiritual reconheça Cristo nele cada vez mais, Senhor. Que em nome de Jesus todos os sentidos dele estejam aguçados para você, para que a semelhança de Maria, quando no túmulo, Jesus, quando ouviu a tua voz, ela não precisou olhar para trás, ela reconheceu. Ela apenas não só ouviu, mas ela ouviu e reconheceu. Que todos os sentidos do teu filho, Senhor, sejam totalmente apurados. Que o coração dele esteja alinhado com o teu. Para que ele se mova
segundo a tua direção. Livra ele dele mesmo, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Deus, que nós somos tentados pela concupiscência da nossa carne. Se há áreas ainda na vida de Filipe que precisa de uma ação tua, de uma intervenção tua, toca, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Livra ele do diabo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, livra ele do diabo e que ele se mova pelo poder do Espírito Santo. Que ele seja um sacerdote, Deus, que teme ao Senhor, que anda na tua presença, que reconhece que o rebanho que o Senhor confiou a ele não é dele, é teu. Que ele tenha uma responsabilidade, mas que isso não seja um peso, mas seja uma alegria. A alegria do Senhor esteja sobre o teu filho, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o ministério dele não seja pesado, mas seja um ministério leve. Um ministério, Senhor, que encoraja outros. Um ministério, Senhor, que abençoa outras vidas. Que tudo aquilo que ele pregar, Pai, seja uma realidade na vida dele, para que Satanás não encontre oportunidade na vida do teu filho. Eu abençoo em nome de Jesus, abençoa a sua família, Pai. Protege o casamento dele, que a esposa dele tenha um olhar somente para ele e ele para a esposa, Pai. Em nome de Jesus, que ele se levante como um homem santo nessa geração, que é referência para todos os outros, Pai. Que ao olharem todos nós, ao olhar para ele, todas as pessoas a quem o Senhor promover encontro na vida dele, Senhor, olhe para ele e veja a tua face nele, que ele esteja escondido em você. E a paz que excede todo entendimento, Pai, seja sobre o teu filho. Que a mente e o coração dele esteja submissa ao senhorio de Cristo, reconhecendo que ele não pode fazer absolutamente nada sem você, Jesus. Que ele tenha um coração humilde, um coração ensinável por você, Espírito Santo de Deus. E que dos lábios dele venha a palavra do Senhor dos Exércitos, para posicionar e direcionar o rebanho a quem o Senhor tem confiado a ele. Seja o rebanho constante onde ele foi posicionado nesse tempo. Seja um rebanho como esse. Que a tua glória seja manifesta através do teu filho. E que o Senhor Jesus seja glorificado, Pai, em tudo aquilo que ele fizer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém. Te abençoe. Amém? Vamos ficar firmes aí em nome de Jesus. Queridos, eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite. Para quem não me conhece, já fui apresentado aí, sou Filipe. Hoje estou completando um ano que fui sagrado bispo, um dos bispos mais jovens da Igreja de Cristo, para a honra e glória do Senhor. Faz um ano hoje que eu me casei ainda mais com a Igreja do Senhor. E estou comemorando aqui, né, junto com vocês. Vim de um cursilho, vou voltar para lá, né, daqui a pouco, lá em Bezerros, onde a gente está evangelizando aquelas mulheres, cursilho feminino muito abençoado. E a gente está nessa, vivendo não por demanda, mas por propósito. Né? Quando Patrícia me chamou, eu pensei assim, né, e busquei o coração de Deus para saber se era da vontade dEle, não porque eu faço isso o tempo inteiro, mas tenho procurado fazer isso, porque recebi uma palavra do Senhor há uns 2 anos sobre não viver por demandas. Porque quando você vive por demandas, você fica escravo das pessoas. E uma vez que a gente entrega a vida a Jesus, a gente tem que ser escravo de um só. Para a gente fazer a vontade dEle, e aí a gente vai ficar bem posicionado, e é um desafio, né, para um bispo jovem, que todo mundo acha que tem tempo e que tem que atender todo mundo e fazer tudo, e está em todo canto o tempo todo. E eu senti, né, do Senhor de poder sair lá do cursilho. Né, quando eu olhei a data, eu disse, tem cursilho, e nem é em Vitória, é mais longe do que Recife, é em Bezerros. Mas eu senti de Deus, e foi muito confirmado quando Patrícia me disse o tema, ressurreição. Porque ressurreição tem sido um tema que tem movido o meu coração e tem queimado o meu coração. E eu tenho falado muito sobre essa ressurreição na mesa de casa, com a minha esposa, com as pessoas que estão mais próximas. Nos eventos que eu falo, nos momentos em que eu falo, eu procuro em algum momento, sempre que dá, falar desse tema, porque é um dos assuntos base da nossa fé. E é algo que a gente não fala tanto. O autor aos Hebreus,
quando ele vai escrever ali, ele vai dizer que não pode falar muito sobre um alimento sólido que ele queria oferecer para a igreja, e ele diz assim: vocês ainda estão no leitinho espiritual, e por isso eu não posso dar alimento sólido ainda. Vocês ainda estão nas doutrinas básicas. E aí ele vai listar as doutrinas básicas. E uma das doutrinas básicas, que é considerado pelo autor aos Hebreus, é a ressurreição. E aí eu comecei a ficar incomodado com isso, porque talvez a gente não está nem no leitinho espiritual, porque é um dos assuntos que a gente não tem falado muito. Graças a Deus que a liturgia nossa ainda salva, porque pelo menos uma vez no ano, ou 40 dias no ano, que é esse tempo de quaresma, a gente para falar sobre ressurreição. Mas ressurreição é base para tudo o que a gente faz na nossa vida. Para as nossas escolhas, para a nossa maneira de enxergar. A ressurreição muda a nossa cosmovisão. A maneira da gente enxergar a vida, o tempo, os recursos, tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente faz, a nossa agenda é a partir da ressurreição, de uma visão, de um conhecimento que você tenha como base. E aí eu trouxe esse texto que Patrícia até citou aí, que é 1 Coríntios capítulo 15. Sim, hoje eu vim acompanhado do meu irmão, reverendo Saul, está aqui atrás. Ele é pároco de uma das paróquias nossas lá de Vitória, e ele veio me acompanhando hoje aí. Bem, 1 Coríntios 15, versículo 12, diz o seguinte. Ora, já deu para abrir aí? 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12, Paulo vai falar o seguinte. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus e que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Estas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus por cada uma delas. Bem, ressurreição é o que move a gente. Ressurreição é o que dá força, é o que nos impulsiona a nos movermos, é o que faz a gente estar aqui. Eu digo de todo o meu coração, com toda a convicção que há em mim, que eu só aceitei vir para cá e só aceito pregar o Evangelho, e só estou também lá no cursilho, e estou domingo após domingo cultuando e convivendo com os irmãos, porque eu creio na ressurreição dos mortos. Porque se não houver ressurreição dos mortos, isso aqui seria um teatro. Isso seria uma ilusão, isso seria apenas uma fábula para estarmos aqui massageando o nosso ego, fingindo uma coisa que não seria uma realidade. Você veja bem, quando Jesus ele caminha 3 anos ali com os discípulos, ensinando, pastoreando, cuidando, fazendo tudo o que ele estava fazendo, deixando todos aqueles exemplos, Jesus morre. E no meio disso tudo, Jesus falou sobre ressurreição. Jesus falou de todo o sofrimento que ele ia passar, ou seja, ele não isentou isso, ele não estava com outra expectativa, senão expectativa de cruz, mas ele deixava claro sempre, e serei ressuscitado ao 3º dia. Os discípulos não queriam nem ouvir falar em sofrimento, porque sofrimento é um negócio que dá medo, mas só dá medo quando a gente não entende ressurreição. E aí a gente fica fugindo do sofrimento, a gente tem medo nem de falar para que não atraia, né? Tem crente com medo de falar em sofrimento para não atrair sofrimento. Olha que tamanha ignorância em relação à ressurreição.
E aí os discípulos também eram assim. Eram tanto que depois de passar 3 anos com Deus do lado, Deus, você consegue imaginar e entender isso? Deus do lado, comendo com Deus, conversando com Deus, vendo Deus operar maravilhas, inclusive até ressuscitar mortos. Eles, no final de tudo, quando Jesus morre, se trancam numa sala. Lá em João 21 vai falar isso. Se trancam numa sala e ficam lá com medo. E tremendo ali do medo, quem é que aparece? Atravessando porta, sem abrir porta, atravessando parede, com o corpo glorificado, de carne glorificada. Não era um fantasma, não era um espectro, não era algo apenas espiritual. Corpo que dava para tocar, que comia, que bebia, que abraçava, apareceu no meio deles atravessando parede. Quem foi? Jesus Cristo. Alguns dias depois, a gente vê o relato ali, claro, a gente não sabe exatamente os dias, mas foram dias aquilo ali, onde eles estavam presos e depois que eles estavam ali na praça de Jerusalém, dizendo Jesus é o Senhor, Jesus é isso. O que é que aconteceu para eles saírem de uma sala fechada, com medo de serem mortos pelos romanos, pelos os religiosos, e fez com que eles fossem para uma praça, começando a gritar e a louvar e a pregar? O que é que aconteceu? Ressurreição. Eles viram Jesus, eles olharam para Jesus, que eles tinham visto que estava morto, eles sabiam que Jesus morreu, eles tinham essa convicção, mas só tinha uma coisa que fazia com que eles pudessem sair dali com coragem, com ousadia e sem mais ter medo da morte: ressurreição. Chegou a ressurreição na vida daqueles discípulos, que fundamentou eles irem para as ruas, como quem diz assim: a gente não está mais com medo, podem fazer o que quiserem com a gente não mais teme. O que vocês podem fazer com esse nosso corpo que é corruptível, porque um dia a gente também vai ressuscitar, então não tem problema, a gente vai morrer pregando. E todos eles ali morreram pregando. Olha o que aconteceu com os mártires, eles morriam louvando a Deus. O que é que faz com que a pessoa faça uma coisa dessa? É só alguém que está tão desapegado com o seu próprio corpo corruptível, com a sua vida terrena, limitada, pequena, que vai durar aí para muitos, uma média de 100, 80, quem chegar muito, 80, 100 anos, vamos colocar assim, e que quando se desilude com isso, começa a colocar a esperança na ressurreição. Então, ressurreição é o assunto base para a gente. Os apóstolos, eles foram perseguidos por causa dessa doutrina. Eles morriam por causa dessa doutrina. Se você vê todas as pregações dos apóstolos, ali em Atos dos Apóstolos, tudo que eles iam falar, todas as vezes que eles enfrentavam uma multidão, ou Paulo enfrentando ali algum imperador, algum rei, algum governante, ele sempre falava sobre a doutrina da ressurreição. E aí, quando você crê verdadeiramente nisso, você não tem medo mais de nada. Você para de se apegar com a sua própria vida, porque você já sabe que já está morto com Cristo, e com Ele ressuscitará juntamente. Essa mensagem era escandalosa para todos, porque até os judeus, eles até acreditavam sobre ressurreição, como aconteceu com Lázaro. Eles até acreditavam numa ressurreição, que alguém iria ressuscitar, mas depois ia morrer, mas eles não tinham dimensão da doutrina da ressurreição que os apóstolos começaram a anunciar, porque aprenderam e receberam de Cristo. Por quê, queridos? Nós temos uma certeza hoje aqui. Neste templo, nós temos uma certeza só. Humanamente falando, a única certeza que a gente tem aqui hoje, agora, é que a gente vai morrer. É a única certeza que nós temos. A gente não tem como garantir coisa nenhuma na nossa vida terrena, humanamente falando, senão que a gente em algum momento vai morrer. Você já parou para pensar sobre isso? Exceto se Cristo
vier antes, mas uma certeza é certa: todos nós aqui, morreremos. Agora, se a gente já sabe disso, por que a gente acha tão estranho a morte ainda? Você já parou para pensar que a morte ela é sempre inconveniente? Que a morte ela é sempre algo assim, que a gente é pego de surpresa, e que a gente chora, e que a gente se entristece muito? Isso fala alguma coisa. Isso fala que a gente não foi feito para a morte. É por isso que mexe tanto com a gente essa história de morte. Porque a morte, ela não é um fruto de Deus. Ela não é um projeto de Deus. O projeto de Deus é vida. A morte é um salário de quê? Do pecado, é castigo de Deus. Porque quando Deus ele disse ao homem: não coma desse fruto, porque se você comer, certamente você morrerá. Então a morte entrou como salário do pecado, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 6, 23. É o salário do pecado, por isso que é inconveniente. Por isso que nos incomoda. Porque se fosse natural, se fosse projeto de Deus, quando alguém morresse, quem estava do lado ia dizer assim: eu já sabia disso aqui, morreu, pronto, morreu aqui. Mais um morreu. Não, nos incomoda, porque nós não nascemos para a morte. A morte é uma intrusa. A morte é um inconveniente. A morte ela vai ser sempre ali um evento que entra para romper algo, para partir algo, para distorcer algo da parte de Deus nas nossas vidas. Então qual é a nossa esperança? Já que a gente tem certeza que a gente vai morrer, qual é a nossa esperança? Que é o quê? Vida eterna, que é o quê? Essa vida eterna, o que é a vida eterna? Salvação aonde? Como é? Onde é essa salvação? Onde é que vai acontecer essa salvação, essa vida eterna? No céu. Olha, no céu. Veja que coisa. Faz 2 anos mais ou menos, 2 anos. Tem 20... Deixa eu fazer as contas aqui. Tem 21 anos que eu 20 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. 21 anos esse ano vai fazer que eu entreguei a minha vida para Jesus num acampamento, estava falando isso ali atrás, num acampamento de crianças, trabalhando já. Eu estava na igreja, adolescente, mas toda rebeldia, ferida e tudo mais. E num acampamento, numa vigília de um acampamento, num quarto pequeno, eu lembro desse dia sempre. E eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas faz 2 anos que eu comecei a pensar verdadeiramente sobre a doutrina da ressurreição. Porque a gente é muito superficial. A gente se contenta muito com as coisas. E a gente não é muito de estar conferindo as coisas. E a gente é muito influenciado, sobretudo nós aqui, dessa parte do mundo ocidental, por uma cultura muito grega. A cultura grega influenciou muito tudo aquilo que a gente sabe, né, de Bíblia, de religião, de uma série de coisas. Isso acaba influenciando muitas coisas como nós as enxergamos. E por muito tempo, a minha mente, sem pensar muito, salvação era ir para o céu. Sendo que salvação na sua totalidade não é só ir para o céu. Porque se salvação fosse só ir para o céu, a morte seria uma promoção e não um castigo. Então ir para o céu não é o último estágio da gente. Por que a gente pensa muito nisso? Por causa de uma ideia platônica, uma cultura grega, uma filosofia grega, que coloca o céu como um destino final, com anjinhos, uma harpazinha, a gente tudinho de asinha lá, numa monotonia, alguma coisa desse tipo. Todo mundo de branco no céu. Essa é a ideia que a gente tem de céu. Será que você já leu Apocalipse? Qual é o final do povo de Deus em Apocalipse? É céu? Não. Como é o nome do lugar que a gente vai morar? Que vai descer do céu? Nova Jerusalém celestial, que vai descer do céu. Novos céus e nova terra.
eu estou aqui confessando uma coisa para vocês, sem problema nenhum. Se tiver coisa para eu confessar e para corrigir, fazem 2 anos que eu comecei a pensar que o destino final da gente não seria então o céu. Porque se o céu é o destino final, a morte seria uma promoção para a gente ganhar o prêmio. A nossa esperança não é apenas ir para o céu. A nossa esperança não é só ir para o céu. A verdadeira esperança de um cristão é a ressurreição dos mortos, corpo glorificado. Então não é só espírito, porque se fosse ir para o céu não precisava ressuscitar corpo, era todo mundo lá no céu, só espírito. Mas se eu disser a você que no céu tem um homem de 33 anos, judeu, que come, bebe, governando o universo, você fica feliz com isso ou não? Nós fomos muito afetados por muitas heresias, a vida inteira, antes de nós, mas as heresias elas chegam e elas vão influenciando. E eu tenho percebido uma coisa, que elas se renovam, elas mudam de nome. E uma coisa que tem me incomodado muito é que nós precisamos pensar mais nas coisas. Pensar mais. Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesta igreja? E por que a gente cultua desse jeito, assim, nesse formato? E começar a fazer perguntas. Porque a fé não é o resultado de você pensar pouco e acreditar nas coisas assim só porque o bispo está vindo aqui. Não, vai conferir. Vai conferir, tem que ir lá e saber o que é que isso significa. E vamos mais a fundo. Porque se você não crê como resultado de estudar a palavra, de conhecer a palavra, você não tem fé. Você tem crendice, fideísmo. E fideísmo é um dos motivos pelo qual muita gente não se sustenta na fé. Primeiro vento, sai. Primeiro pula do barco. Precisa ter fé como resultado de pensar muito. E a gente precisa pensar sobre essa doutrina, porque essa doutrina fez com que pessoas morressem. Essa doutrina fez com que as pessoas perseverassem até o fim. E sabe que ressurreição não é um evento. Ressurreição não é um evento que aconteceu na Semana Santa, no domingo da ressurreição. Ressurreição é uma pessoa. Jesus disse lá em João, capítulo 11, versículo 25, quando ele encontrou com Marta e Maria, ali as irmãs de Lázaro, que estavam preocupadas com o evento. Elas estavam preocupadas se Lázaro ia ressuscitar ali, ou se ele não iria morrer, e elas estavam preocupadas com o momento. E aí Jesus disse assim, Marta, Maria, eu sou a ressurreição. A ressurreição é uma pessoa e não um evento. Amém? Tem um autor, que ele não é brasileiro, N.T. Wright. Tem muitos livros, eu acho que alguns de vocês já viram, que ele diz o seguinte sobre a ressurreição. Ele diz assim, que a esperança do cristão não é a vida após a morte. Olha que coisa, a esperança do cristão não é a vida após a morte. Porque a vida após a morte é céu. Mas o céu não é a nossa esperança. É a vida após a morte e pós a vida. Ou melhor, deixa eu falar do jeito que ele falou. É a vida após a morte, mas a vida após a vida após a morte. Embaralhou tudo. Deixa eu dizer uma coisa. É uma vida depois da vida após a morte. Deu para entender agora? É uma vida depois do céu. Não é isso? Entendeu? Aqui, obrigado. Não é a vida após a morte que é a esperança do cristão. É depois disso. Ou seja, é uma vida após a morte. Porque quem está no céu agora já está vivendo uma vida após a morte. Mas essa não é a nossa esperança. E nem a deles. A esperança do cristão é depois disso. Depois dessa vida após a morte. Isso faz todo sentido. Porque, querido, Jesus é a garantia da nossa ressurreição. E por que Jesus é a garantia da nossa ressurreição? Porque Paulo vai falar aqui, abra o texto mais uma vez aí. Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 20, ele vai dizer o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o quê? As primícias. E aí
talvez para a gente que está lendo aqui, sem contexto, a gente acha que essa palavra primícias, ela está assim só porque foi uma maneira de ser traduzida. Mas essa palavra primícias tem total ligação com a festa das primícias, que é uma das festas judaicas consideradas ali na lei do Senhor para que o povo judeu comemorasse. E aí a gente vê que Jesus, ele é o cumprimento de todas as festas judaicas. Todas as festas judaicas anunciam algo sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o Filho de Deus. E aí, o que é que Jesus tem a ver com essa festa das primícias? É porque Jesus ressuscitou, sabe em que dia? Na festa das primícias. Jesus, ele foi preso e ele morreu. Qual foi o dia da semana que ele morreu? Na sexta-feira, no dia de quê? Dia de quê? Qual foi o dia que Jesus morreu? Era dia de quê aquele dia que Jesus morreu? Páscoa. E no dia da Páscoa, todo bom judeu tinha que fazer o quê? Matar um cordeiro macho de até 1 ano de idade, sem mancha, sem defeito, não podia quebrar, tinha que assar no espeto, um na longitudinal, outro na transversal. Olha quanta informação a respeito de Cristo que foi dada lá no Egito. Amém? Estão acompanhando aí? Bem, Jesus morre. Quem foi que decidiu isso? Os romanos, os líderes religiosos. Claro que Deus, ele estava no controle absoluto de tudo, querendo anunciar algo. E aí Jesus morre exatamente no dia de matar o cordeiro. Quando é que Jesus ressuscita? No dia de outra festa, que era a festa das primícias. O que é que acontecia na festa das primícias? Todo homem que fosse assim fiel a Deus, temente, na sua plantação, que ele tinha lá colocado e esperado e regado e tudo mais, quando nascia o primeiro fruto, ele dedicava aquele fruto ao Senhor. Ele amarrava até uma fitinha, quando brotava, para não esquecer, não perder que era aquele. E aí, quando chegava o dia de colher, ele tirava aquele primeiro fruto. Todos eles tinham o dia já, o dia da festa das primícias. E eles levavam até o sacerdote pegava, chegava no altar, balançava assim e dizia: Deus, que todos os outros frutos sejam semelhantes a este, sejam iguais, tão bom como este. Aí Jesus ressuscita no dia da festa das primícias, como as primícias da ressurreição. Aí, quantos dias depois da Páscoa, Jesus, por ordem, ou melhor, Jesus indica e o Pai, por promessa dele, derrama o Espírito Santo em toda a igreja ali que estava nascendo. 50 dias depois, na festa de Pentecostes, que era a festa das colheitas. E na festa das colheitas, que era o dia de celebrar a grande colheita que estava sendo tão boa, igual aos frutos das primícias, estava ali a igreja nascendo. Porque Jesus ressuscitou como as primícias, como quem diz assim: Pai, agora faz com que todos sejam semelhantes a mim e ganhem um corpo igual ao meu. Então, em Pentecostes se cumpre a festa da verdadeira colheita, onde o Espírito Santo é derramado. E aí agora nós temos também essa promessa, porque nós também seremos ressuscitados, assim como Ele ressuscitou. Aleluia! Quando a gente encarna essa palavra, tudo muda. Porque a gente agora não precisa viver uma vida louca, apressada, atravessada, uma vida preocupada, frenética, ali o tempo todo, pensando em tudo, querendo dar conta de tudo e sem tempo. Porque um filho de Deus, ele não é alguém que não tem tempo. Se você está dizendo por aí, por causa do seu cansaço, da sua correria, que você não tem tempo, você está dizendo assim: eu não sou filho de Deus. Porque um filho de Deus, ele é eterno. Se não tem tempo agora, depois da morte a gente faz. Porque depois da morte tem a vida após a morte. Depois da vida após a morte tem a vida dos que ressuscitarão. Isso não pode ser algo de acessório na vida da gente.
Eu estou falando isso para vocês, isso tem mudado a minha vida, como eu tenho encarado o dinheiro, como eu tenho encarado o tempo, como eu tenho encarado o casamento, como eu tenho encarado a criação dos meus filhos, como eu tenho encarado o ministério. Isso tem me impulsionado, porque a gente está vivendo como cristão, e muitas vezes igual, ou até pior, do que quem não é cristão, numa vida de correria muito grande, onde a gente não tem tempo para nada, onde a gente vive por demanda. Jesus ressuscitou e Ele também nos ressuscitará. Tem algumas evidências de ressurreição, múltiplas testemunhas, por exemplo. Mais de 500 pessoas o viram ressuscitado. Em 1 Coríntios 15, do 3 ao 8, vai falar. Em Atos dos Apóstolos, Lucas vai dizer, e ele deu provas incontestáveis, muita gente viu, não foi só uma pessoa que disse assim, eu vi, sabe quando tem umas experiências assim sobrenaturais, que uma pessoa viu não sei aonde e tal, e aí fica aquele testemunho daquele padre, ou daquela mulher, ou daquela pessoa, sabe quando tem umas coisas assim, que pode até ser verdade, mas não dá muita credibilidade, foi uma pessoa só que viu. Mais de 500 pessoas testemunharam Jesus ressuscitado. Você acha que 500 pessoas, tem como combinar 500 pessoas para mentir? Os evangelhos foram escritos enquanto testemunhas oculares ainda estavam vivos. Por exemplo, os evangelhos foram escritos enquanto Maria, mãe de Jesus, estava viva. Você acha que se fosse mentira, ela não ia chegar dizendo assim, olha, isso aqui é mentira, viu? Eu estava lá, eu passei por isso aqui, ou algum outro. Ia contestar. Outra evidência de ressurreição, os detalhes irrelevantes para uma fábula, por exemplo. Se fosse uma fábula, não tinha tanto detalhe. Quando Jesus os evangelistas vão falar, eles estão fazendo um relato. Como, por exemplo, 153 grandes peixes foram pescados ali. Olha que coisa. Então, um dos exemplos, né, é esse. As primeiras testemunhas também foram mulheres que naquele tempo não tinha credibilidade em testemunho. Por que iam colocar logo mulheres para falar se num tempo as mulheres não tinham credibilidade, se fosse uma mentira? Os discípulos sofreram e morreram por essa verdade, e ninguém morre por uma mentira. Muita gente morreu por essa verdade. Sabe, eu estava vendo um dia desse, uma das mortes de muitos cristãos eram que eles eram amarrados em cavalos, e eles eram arrastados em escadarias. Eles morriam de tanta pancada na cabeça. Você acha que alguém ia morrer para mentir? E a outra evidência é que passados 2000 anos, o mundo continua sendo impactado por essa verdade. Isso não anima a gente? A gente fica assim, meu Deus do céu, diante de tanto sofrimento que eu já tive, ou que eu estou tendo, ou que eu posso ter. Porque, queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Eu não conheço a maioria de vocês aqui, mas eu acredito que todos nós somos muito, muito afetados por tudo a nossa realidade à volta. Pela nossa política, pela nossa sociedade, pela nossa cultura. Tudo acaba afetando muito a gente. E colocando medo também na gente, insegurança. Se você lê a Bíblia, e você lê o mundo a partir da Bíblia, que é a palavra de Deus, você vai ver que nesse mundo não vai ter melhoria nenhuma. Não vai vir de canto nenhum melhoria. Governo, desista. Você pode orar, é para nós orarmos. A gente intercede. Por um bom tempo, não. Chegou o tempo da gente de uma vez por todas colocar a nossa esperança somente em Cristo e assumir a responsabilidade da nossa cidade, da nossa nação. Como é? Também pode ser um dos termômetros. Mas Cristo é a nossa esperança. Muitas coisas vão piorar. Eu não estou dando, não é profetada nem profecia, não é nada não. Não estou dizendo isso assim, Deus está me falando agora que não. É que se você fizer uma leitura do mundo a partir da palavra de Deus, não tem esperança no mundo. O mundo não vai melhorar. Vai melhorar a igreja.
Então há uma profecia em Isaías que diz assim, que o imundo fique ainda mais imundo e que o santo se santifique ainda mais. Então a igreja vai melhorar muito, e a igreja é como a arca de Noé, que vai ser essa estrutura, e essa estrutura capaz de suportar o juízo de Deus. Então só quem estiver na igreja, eu não estou falando nem de templo, eu estou falando, o templo é onde essa igreja se reúne. É quem for igreja de verdade, porque estar aqui não significa que você é igreja. Ser igreja é ser corpo de Cristo, é estar alicerçado, inserido, ali totalmente ligado no corpo de Cristo. Porque só há esperança em Cristo. Ele é a ressurreição. Porque, queridos, o prêmio do cristão é a ressurreição. Em Hebreus 11, eu queria que vocês abrissem, eu já estou começando a caminhar para o fim. Hebreus capítulo 11. Tem a lista do quê? Que vocês sabem muito bem. Dos heróis da fé. Está a lista dos homens que o texto mesmo vai dizer, o mundo não era digno deles. Imagina só, que coisa tão forte a palavra de Deus falar a respeito de uma pessoa. O mundo não era digno deles. Desses heróis da fé. Abraão, Abel, Jacó, enfim, a lista dos heróis. E aí, ele vai falar o seguinte, no final do capítulo, ele vai dizer o seguinte, versículo 39, depois de falar de todos esses homens que viveram uma vida tão agradável a Deus por causa da fé que eles tinham, no versículo 39, o autor vai dizer o seguinte, todos estes, diga comigo, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós e para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Presta atenção, todos estes aqui, que morreram e que estão no céu, estão aguardando a concretização da promessa. Ou seja, o céu não é o prêmio. Eles estão esperando nós completarmos a nossa parte, para que todos juntos venham a receber a concretização da promessa. Primeiro Cristo, que é as primícias, e depois todos aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados. Então Abel certamente é um dos primeiros que chegou lá, Abel, primeiro que morreu. Eu acho que quando Abel chegou lá só tinha mato. Eu acho que ele dá esse testemunho assim, só tinha mato aqui quando eu cheguei, tinha nada. Agora deve estar mais evoluído. Está lá esperando Abel. Esse tempo todo. Esperando a gente correr a nossa parte. Para todos juntos receberem o grande prêmio. Que é a ressurreição. Corpo glorificado. Quem sabe você não vai ter o tanquinho que você queria. O corpo perfeito não é aqui, é lá. E por último, como é que essa verdade transforma a vida da gente? É que Jesus, ele está vivo, queridos. A gente não segue uma filosofia, mas uma pessoa real que está presente aqui agora no meio de nós. A nossa adoração, ela é diferente quando a gente adora um Cristo ressuscitado. Ele está aqui. Se ele está aqui, o que é que a gente faz quando ele está aqui? A gente ficou muito familiar com Jesus. E por isso que a gente trata normal. Por isso que a gente não fica empolgado. A gente ficou muito familiarizado. O que é que a gente faz na presença? Qual é o nosso comportamento? Se a gente sabe que a presença está aqui. Sabe, eu lembro da história de Davi, quando ele manda buscar a Arca da Aliança, que era a representação da presença, e a presença estava de fato ali. Era um lugar santo, uma estrutura santificada, purificada, para Deus se revelar. Ele manda buscar, e aí a carroça ia caindo, Uzá vai tocar para tentar ajeitar, morre na hora, Davi fica chateado, tipo assim, esse negócio mata. Por quê? Porque a presença de Deus, ela é perigosa. Ela é maravilhosa e perigosa ao mesmo tempo. Ela mata se você não estiver de acordo com a vontade dela.
Davi diz assim, bota na casa de Obed-edom. Obed-edom era um homem que não era do povo de Deus. Olha Davi bonzinho, bota na casa desse cara aí. A Bíblia fala que a Arca da Aliança foi levada para a casa de Obed-edom. E Obed-edom começou a experimentar uma casa e uma família com a presença dentro. O que é que você acha que Obed-edom fazia? Será que ele tinha coragem de gritar com os meninos? Será que ele tinha coragem de gritar com a esposa dele, tratar mal? Está vendo que a ressurreição, ela impacta profundamente os nossos relacionamentos, a nossa cosmovisão. É Deus aqui agora. O que é que você faz com Deus aqui? Como é que você dirige com Deus no seu banco? Dirigindo para Deus. Vamos dar lá no trânsito, dirigindo para Deus. Você vai ter coragem de fazer o que às vezes você faz, o que eu faço às vezes? Ficar chateado e xingar alguém, mesmo que seja internamente, que alguém trancou você. O que é que você tem coragem de fazer na presença? Ele está vivo, no meio de nós. Isso gera uma responsabilidade, porque gera um temor santo, para a gente se santificar nele. Ele não diz assim, santifique sozinho, não. Venha para mim, mas seja santificado. É por isso que Deus mandou Moisés escrever Levítico, porque Deus ia morar no meio deles. Deus morando no meio de nós. A gente precisa saber do que ele gosta, do que ele não gosta. O que é que eu falo na presença de Deus? O que é que eu penso, já que ele lê meus pensamentos? Deus mandou ler até para mofo, menstruação, tanta coisa tem ali em Levítico. Eu fui muito impactado agora, no começo do ano, né, no plano de leitura bíblica. Levítico é o livro que desanima todo mundo no plano de leitura bíblico, né? Mas foi a primeira vez assim que eu li muito intencionalmente, buscando algo, buscando um sentido. Porque eu estava lendo um livro, A Presença Relacional de Deus, foi indicado até por Douglas Gonçalves, do Dizescope. E eu estava fazendo um curso dele, e ele indicou, e eu fui muito impactado com esse livro de Levítico, entendendo isso. Deus escreveu aquelas leis todas, porque ele ia morar no meio. Sendo que Deus, ele mora agora. E muito mais do que no meio, ele mora em nós. Porque ele está vivo em nós. Nós somos a habitação de Deus no Espírito. E o que é que acontece na vida da gente quando a gente tem essa consciência da presença de Deus viva aqui? O pecado muitas vezes persiste porque a gente vive na consciência, sem a consciência da presença dele. E aí isso é falta de fé. Sabe por quê? John Piper, ele diz em um dos vídeos dele de pregação, ele diz assim que, vou usar um exemplo que serve para tudo. Ele diz assim que pornografia, quem consome pornografia é porque não tem fé. Fé em quê? Na presença de Deus. Porque se você perguntar a alguém que consome pornografia, você tinha coragem de consumir pornografia na frente de todo mundo? Ou na frente da sua mãe? Ou na frente do seu cônjuge? E aí não. Por quê? Porque tem uma presença. Então, todo pecado que a gente comete oculto, no secreto, é falta de fé na presença viva desse Cristo que ressuscitou. A ressurreição é fundamento da nossa fé. Nossa esperança não é escapar para o céu, porque senão a gente era melhor morrer agora. Mas não é isso. Mas ressuscitar e reinar com Cristo eternamente. O Evangelho não é apenas ir para o céu quando morremos, mas é viver eternamente com um corpo glorificado, sem pecado, sem dor, sem sofrimento, sem esse estresse que você passa, ou que já passou. Isso é a nossa esperança, a ressurreição. Jesus está vivo e por isso nós viveremos para sempre com Ele. Amém, queridos? Eu queria que a gente pudesse ficar de pé agora, que a gente pudesse orar por isso. Orar de uma maneira intencional, crendo que Ele está aqui porque está. Então, a questão não é se Ele está ou se Ele não está. Ele está. A questão é, você crê e tem consciência da presença relacional de Deus aqui, dessa presença que dá para tocar, dessa presença que não importa, queridos, como você está hoje, não importa como você se sente hoje, não importa o que você passou hoje, não importa o que você tem enfrentado, só importa uma coisa diante de Deus, é que Ele é digno. Se Ele é digno, não importa se a gente está com vontade ou não.
Se Ele é digno, não importa se eu gosto ou se eu não gosto. Se Ele é digno, não importa se eu estou me sentindo bem ou se eu estou me sentindo mal. Se eu sei da canção, não importa nada. Se Ele é digno, toda a honra, toda a glória, todo o louvor de toda a alma, força, entendimento, todo o coração é entregue a Ele, porque Ele é digno. Os anjos entendem bem isso, porque no céu há um louvor que não para. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Você pode exaltar o Senhor e começar a glorificar e bendizer o nome de Jesus. Você pode começar por causa da dignidade dele, independente de como você esteja. Não importa o que você já fez hoje ou o que deixou de fazer, se você está mal ou se você está se sentindo longe por causa de um pecado ou por causa de uma outra coisa, não importa. Se reconcilie com Deus, faça a sua parte, mas adore a Ele, bendiga o nome dEle, porque Ele é digno. Flua no Espírito Santo, porque Ele é digno. Adore ao Senhor dos Senhores, porque Ele é digno. Exalte com o louvor que pode sair dos seus lábios e faça o seu coração se conectar aos seus lábios e os seus pensamentos se conectar aos seus lábios e o seu louvor se conectar ao louvor que há no céu e começa a bendizer ao Senhor. E eu queria assim incentivar você a envolver o seu corpo nisso, a envolver a sua voz nisso, a envolver os seus sentimentos, os seus sentidos. Você não é apenas um pensamento, você não é apenas espírito, você é totalmente corpo, alma e espírito. Então, em nome de Jesus, por causa da dignidade dele, por causa do quem ele é, porque ele está vivo e porque ele prometeu que vai voltar e vai nos ressuscitar juntamente com ele. Adore a ele acima da dor, adore a ele acima do pecado, adore a ele acima dos problemas, adore a ele acima das tribulações, adore a ele acima das tentações, das dificuldades, dos sentimentos ruins que você já teve ou que você está tendo agora. Adore a ele, abra a sua boca mesmo sem sentir nada, abra a sua boca e comece a colocar a sua fé em prática, a sua confiança que Ele está vivo, Ele está no meio de nós e o que fazer diante dEle. Mais de Ti, Deus, o que fazer, Senhor? O que fazer diante de Ti se não Te adorar, Senhor? O que fazer se não glorificar o Teu santo nome? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos dar tudo hoje ao Senhor, até o nosso cansaço, tudo que nós temos, tudo que nós somos, a maneira que nós estamos hoje. Nós não queremos entregar metade ou uma parte, nós queremos entregar tudo a um Deus que é digno. Abra sua boca, exalte ao Senhor, abra sua boca e exalte ao Rei dos Reis. Abra sua boca e glorifique ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Exalte ao Senhor através dos louvores. Glória a Deus. Que bênção, hein? Nós vamos agora homenagear aqui o nosso bispo e fazer uma oração de agradecimento pela vida dele. Então, Dom Felipe, que hoje está comemorando 1 ano como bispo sagrado. Eita glória! Bispo, vamos aplaudir esse dia especial, né, minha gente? Glória a Deus. Isso aqui é uma pequena lembrança do Ministério de Intercessão. Nós somos gratos pela sua vida, gratos por essa palavra e gostaríamos de fazer mais uma oração aqui de agradecimento. Segure aqui o seu presente. Vamos erguer as mãos. E enquanto eu estava ali orando, quando eu soube que fui incumbida desse momento, e todo mundo de mão erguida, né, minha gente? O Senhor me deu uma palavra, e eu quero orar essa palavra sobre a sua vida, e baseada nessa palavra eu quero orar pelo Senhor. Está em Filipenses capítulo 1, versículo 21, a partir do 21. E a palavra diz o seguinte: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E,
como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Amém? Vamos estender as mãos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do Bispo Filipe. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque tu levantaste ele, Senhor, como bispo para esse tempo. Como homem, Senhor, levantado para levar a tua palavra. Um homem levantado, Senhor, para incentivar a fé. Um homem levantado, Senhor, para preparar outros homens, Senhor, para te servirem e para poder levarem a tua palavra, pregarem o teu evangelho e fazer com que mais pessoas creiam que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está aqui. Então, muito obrigada, Pai, pela vida do teu filho. Muito obrigada, Senhor, por esse 1 ano, Senhor, de ordenação. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor sustente o teu filho, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que assim como o apóstolo Paulo, Senhor, que suportou tudo por amor de ti, disse: posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, que o teu filho possa suportar todas as coisas em ti, Senhor, porque nada, Senhor, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, Senhor, nem principados, nem potestades, Senhor, nem todos os problemas que se levantam, Senhor, nem aquelas coisas difíceis, Senhor, como é difícil tantas vezes pastorear pessoas, Senhor, cuidar das tuas ovelhas, Deus, mas nós sabemos que é o Senhor quem sustenta, que é o Senhor quem fortalece, Senhor, porque absolutamente nada, Senhor, poderá separar Dom Filipe do amor de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, prospera cada vez mais o ministério dele, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, sementes, mais sementes, mais sementes, mais sementes, Espírito de Deus, mais sementes, Senhor, para serem semeadas, Pai, em nome de Jesus. Mais unção, Senhor, mais unção, Senhor, uma nova unção, Senhor, para esta estação, uma nova unção, Senhor, para este tempo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por direções específicas sobre a vida do teu filho, Deus, em nome de Jesus, para quer que ele vá para a direita, quer que ele vá para a esquerda, ele possa escutar a tua voz dizendo: este é o caminho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, espírito de sabedoria, Senhor, espírito de revelação no pleno entendimento, Senhor, de quem tu és e daquilo que tu chamaste ele para fazer. Senhor, em nome de Jesus, levanta ele forte e corajoso, como tu fizeste com Josué, Senhor. Senhor, um homem, Senhor, que faz com que pessoas, Senhor, atravessem, Senhor, até a terra prometida, Senhor. Alguém tem que molhar os pés, Deus. Alguém tem que molhar os pés, Senhor. Que teu filho não tenha medo, Senhor, de molhar os pés para atravessar pessoas, Senhor, até a Canaã, até a terra prometida, Senhor. Sabendo, Deus, que tu estás adiante dele. Sabendo, Deus, que ele é mais que vencedor. Sabendo, Senhor, que tu já deste a vitória. Tu já deste a vitória, porque foi o Senhor quem prometeu, Senhor. Ele tem só que ser forte, ser corajoso, meditar na tua palavra de dia e de noite, Senhor. Espírito de Deus, porque todas as batalhas, Senhor, já estão vencidas. Espírito de Deus, abre os olhos espirituais do teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço por mais discernimento, Senhor. Discernimento, Senhor. Discernimento, Espírito de Deus. Espírito de Deus, como o Senhor deu a Eliseu, Senhor, uma visão aberta. Espírito de Deus, eu te peço que tu abras a visão espiritual do teu filho, Senhor. Espírito de Deus, aqueles que ele está pastoreando, aqueles que estão debaixo do cajado dele, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê direção, Senhor, e embora a gente saiba que é o Senhor quem separa o joio do trigo, Deus, eu te peço que o Senhor dê a ele discernimento, Senhor, para que ele possa, Senhor, já começar a fazer essa separação, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que ele tenha, Senhor, o teu amor, mas que ele tenha a tua sabedoria, Senhor. Força, amor e sabedoria, Senhor. Força, amor e sabedoria. Enche o teu filho, Senhor. Te agradecemos pelo ministério. Te agradecemos por o Senhor ter levantado, Senhor, Dom Filipe. Pai, em nome de Jesus, que a família dele glorifique o teu nome. Que tudo que há nele glorifique teu nome, Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, ouvir os feitos e maravilhas que o Senhor reservou para este tempo, para esta estação. E eu te peço, Senhor, coloca o teu filho nos lugares que o Senhor escolheu. Sim, Senhor. Lugares, outros lugares, novos lugares, muitos lugares. Coloca o teu filho nos lugares que o Senhor escolheu, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Abençoa o teu filho, Senhor. Leva ele em paz, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Amém, gente. Que o amor de Deus os una, o gozo de Deus os inspire, a paz de Deus os envolva e a coragem de Deus os sustente. E que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, agora e eternamente. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Deus os abençoe. Um abraço.